Boa noite, pessoal! Chegamos aqui, nosso segundo dia de aula. Cara, eu tava ansioso para vir aqui e eu posso dizer para vocês uma coisa aqui. Eu tenho um problema todas as vezes que eu vou fazer, uma sequência de aulas. Nas primeiras 2 noites que eu vou, volto para casa, vou dormir, eu tenho tipo um ataque assim, não sei se é meio ansiedade, mas eu fico acordando várias vezes no meio da noite, lembrando, tipo, pensando que eu tô fazendo a live, sabe? Tipo, eu fico, meu Deus, mas não era para falar isso, era para fazer isso, eu te esqueci de falar isso, era para falar isso. Eu fico doido assim, fico com muita ansiedade real, mas isso é bom também, né? Isso quer dizer que eu me preocupo muito em fazer uma boa aula para vocês, entregar um bom conteúdo, um conteúdo prático, que a gente preparou para vocês. Bom, me conta aqui no chat, pessoal, quem é que estava aqui ontem, quem está vindo pela primeira vez, quem está com engajamento ruim aí, que a gente vai resolver isso aqui hoje, quem está no Instagram também, aproveita para vir para o YouTube, a experiência é bem melhor. Por que é bem melhor? Porque nessa série de aulas que a gente está fazendo, a gente está usando o nosso Flipchart. O Flipchart não fica bem, não fica agradável ver pelo celular. Então esse é o momento que você sai do Instagram, clica no link da bio e vem pro YouTube. Fechou? É ruim, ter que falar do YouTube no Instagram, eu me sinto que eu tô violando, aqui as diretrizes, mas tá tudo certo. Vem logo pra cá e depois a gente acerta as contas com o Instagram. Agora só aqui com vocês. E pessoal, é o seguinte. Bom, eu espero que todo mundo esteja novamente com papel e caneta, com água e que, cara, vai ter muito conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre engajamento. Tem muita gente que tá com engajamento ruim, tem muita gente que tá com engajamento que tem muita coisa para fazer para melhorar. E é isso que a gente vai falar hoje. Então hoje, pessoal, a gente tem muito conteúdo e eu preciso que você realmente preste muita atenção a tudo que vai ter aqui na live, que você anote todas essas coisas. Pois como eu disse, no primeiro dia, o conteúdo é 100% prático. Eu não entrei aqui com vocês e falei, Instagram na prática, para ficar enrolando você, para ficar comendo o seu tempo e não te entregar nada. Isso não tem nada a ver comigo. Eu me comprometo a entregar as coisas para você de uma forma que você saia daqui e consiga aplicar imediatamente. A prova disso, ontem eu recebi centenas de pessoas nos meus stories falando, caraca, Ezer, olha só a diferença que o meu perfil já tá, olha como estava antes, olha como está agora. Muitas pessoas colocando em prática o que a gente está ensinando aqui. Então, gente, primeiro, boa noite para todos vocês. Espero que hoje a gente tenha uma baita experiência legal, que você tenha muitos insights. Eu preciso te lembrar que quando você tiver um insight, aquele, caraca, quando você falar assim, cara, tá pago, hoje a gente vai mudar. Eu posso dizer para você que uma das coisas que mais tem valor, cara, para mim, assim, é o meu tempo e eu acredito que você a mesma coisa. Como você tá pagando para estar aqui com o seu tempo, que é uma moeda muito valiosa, e eu também tô aqui entregando a minha moeda valiosa para vocês, quando chegar algum momento que eu falar um conteúdo, que eu falar alguma coisa para você, e você falar assim, caraca, era isso. Você vai escrever assim no chat, tá pago. Pronto, você vai escrever tá pago. Só para eu entender que, tipo assim, cara, já foi, já valeu, entendeu? Já valeu, tá ali. Então, algum momento que eu falar alguma coisa que você, tipo assim, desbloquear uma coisa na sua cabeça, você vai no chat e vai escrever, tá pago, fechou? Estamos alinhados com isso. Para avisar de novo, o que a gente está fazendo aqui? O Instagram na Prática é uma série de 4 aulas ao vivo. Todas essas aulas, serão às 8 horas aqui no nosso canal do YouTube. Elas estão sendo no YouTube exatamente porque elas estão sendo 100% práticas e algumas coisas, para elas ficarem muito claras, para você, elas precisam ser visuais, porque a gente não aprende só na voz, a gente também aprende vendo as coisas. Então, por isso está acontecendo aqui. Ontem a gente teve a nossa primeira aula, hoje a segunda, amanhã a terceira e na quinta-feira a nossa última aula. E é claro que vocês já sabem a minha forma de gerar conteúdo,
eu sempre deixo o melhor por final. E não é só para que você vá até o final, porque de verdade, se você quiser ir até o final ou não quiser, o problema é seu. Eu tô te entregando aqui um conteúdo que, para mim, esse conteúdo já te faz dar o primeiro passo e começar a ter resultados no seu perfil. Se você quiser vir ou não, é uma escolha sua. Agora eu te garanto que o melhor fica para o final, para privilegiar aquelas pessoas compromissadas, porque para mim, as pessoas compromissadas, elas precisam ter privilégios, sim. E é por isso que o melhor fica para o final, obviamente, eu estou avisando aqui para você. Terceira coisa, aqui no final da nossa aula, a gente vai ter o sorteio. Sorteio de quê? Ontem a gente falou para vocês que eu ia postar uma foto e quem comentasse lá nessa foto, eu ia escolher uma pessoa, sortear essa pessoa, né, para fazer um call com essa pessoa. E esse call, eu vou analisar o perfil dela. Eu vou olhar o perfil dela e falar, ó, melhora isso, melhora aquilo, melhora isso, faz desse jeito. Um call ali de pelo menos 30 minutos, eu já até sei o jeito que vai ser, vocês vão saber em breve. E também vai ganhar um livro meu autografado, fechou? Por fim, uma coisa muito importante. Cara, ó, já tá pago, como é que tá pago, pessoal? A gente não começou ainda. Usem isso com sabedoria, porque isso daqui me mostra um momento que, tipo, caraca, isso aqui bateu, foi top. Ontem, quando eu tava, né, ali, eu tava me alimentando, o que aconteceu? Eu escutei duas pessoas conversando. E uma dessas pessoas, né, eu vi ali, tava sendo enxerido, vamos dizer assim, e eu escutei duas pessoas conversando, e uma delas falou mais ou menos, eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas ela falou assim para outra. Cara, ela falou o nome lá de uma pessoa, não lembro o nome, mas ela falou mais ou menos assim. Cara, impressionante como aquela fulana, né, ela falou o nome lá da pessoa, ela tem ganhado dinheiro. E aí, né, papo vai, papo vem, ela falou assim, cara, essa menina começou tem pouco tempo no Instagram, ela não tem nem um terço do conhecimento que eu tenho, não tem nem um terço da idade que eu tenho trabalhando com o que eu trabalho e não tem as minhas certificações. Ela estava falando isso como se ela, não foi bem exatamente assim, mas era uma conversa, obviamente que ela estava falando para aquela pessoa que estava com ela, né, a amiga, falando assim, gente, cara, como que essa pessoa que acabou de chegar, né, tá ali sendo a blogueira ali dentro do Instagram e tá cobrando mais caro do que eu, as consultas e a agenda dela tá sempre cheia. Por que ela descobriu isso? Porque ela deve ter colocado alguém, né, para ir ver lá a agenda da menina e realmente estava cheia. E aí eu fiquei escutando aquilo, eu falei, cara, tem gente realmente que ainda não acredita. Tem gente realmente que tá vendo os concorrentes com bem menos, né, capacidade técnica, com bem menos certificações, com bem menos tempo de estrada, passando o carro em cima dessa pessoa porque domina as redes sociais. As redes sociais têm esse ponto, né? Uma moeda que pode ser boa ou pode ser ruim. Se você se posiciona e se você sabe o que está fazendo de forma estratégica e intencional, cara, ponto para você. Se você não faz isso, seu concorrente faz. E qual que é o grande problema? Ele passa o carro em cima de você. E uma vez que ele faz bem feito, fica até difícil de você competir com ele. Então eu escutei aquilo e eu falei, cara, eu vou levar isso de insight para as pessoas. Eu ia falar ontem para vocês, só que eu esqueci disso. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Mas enfim, vamos começar? Vocês estão prontos agora? Estão prontos? Vamos embora para falar, vamos falar agora sobre engajamento? Vamos resolver teus problemas? É o seguinte, para começar, pessoal, falar sobre engajamento, você precisa entender que existem causadores, tá? Existem coisas que causam um engajamento baixo, um engajamento ruim. E eu separei aqui 6 coisas para passar para vocês. 6 coisas são as principais, tá? Principais responsáveis por diminuir seu engajamento. A gente vai começar. Então, a primeira coisa, anota aí, é a falta de conexão. A falta de conexão que você tem com a sua audiência. Só que tem muita gente que acha, né, olha para o engajamento e fala assim, mas meu engajamento tá ruim, eu não sei o que está acontecendo. E a primeira coisa é a sua conexão que você tem com a sua audiência. Só que conexão, eu achava que eu não ia usar o Flipchart, mas a verdade é que eu vou usar. Eu vou ter que montar ele aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, não me aguento, se ele fica aqui perto de mim, eu acabo tendo que utilizar ele. Tá certo aqui?
Então tá certo aqui. Pessoal, é o seguinte, como eu falei para você, a gente, né, o primeiro problema é falta de conexão. E a conexão, ela basicamente é algo mais ou menos assim. Ela é tipo um funil. Só que na verdade, ela é tipo, vocês já viram aquele filme lá, Titanic, né? Acho que vocês já devem ter visto. Existe o iceberg, né? E o iceberg lá, na verdade, ele parece pequeno por fora, mas na verdade, dentro da água ele é gigantesco. E o princípio da conexão tem muito a ver com esse desenho aqui, porque existe 3 níveis de conexão. Existe uma conexão que ela é rasa, tá? Vou escrever aqui, ó, para você não esquecer. Existe uma conexão que ela é intermediária, eu vou escrever só int aqui, porque não vai, obviamente, ficar aqui no espaço. E existe uma terceira, que é a profunda. Qual que é a grande coisa que você precisa começar a entender aqui? Essa daqui é capaz de aumentar o seu engajamento. Na verdade, essas 3 elas conseguem, só que essa aqui, ela é a mais difícil de ser construída. Por quê? Uma conexão profunda, pessoal, ela tem a ver com uma coisa que é muito complexa. E eu vou até fazer um desenho para você entender. Isso aqui é um relógio. A conexão profunda, ela tem a ver com tempo. E tempo é igual a jornada. Então, a primeira coisa que você tem que entender, quando você está com engajamento ruim, significa que você não está gerando conexão com a sua audiência. Só que tempo e jornada é a conexão mais profunda que existe. Só que como que você faz isso na prática? Exemplo, eu falo muito com vocês sobre a questão, né, de conquistar um carro específico, que é um carro que eu tenho, né, sonhos lá desde mais novinho, com meus 12, 13 anos, que é uma Porsche. E de vez em quando, né, eu falo desse carro, repito sobre esse carro, só que eu mostro todos os dias eu trabalhando, eu mostro todos os dias eu me empenhando, eu mostro todos os dias eu indo para cima de conquistar aquilo que eu preciso conquistar. E o que eu estou atrelando àquela conquista que eu preciso, né, alcançar? Tempo e jornada. Porque eu estou vivendo a jornada, só que a grande maioria das pessoas quer chegar no Instagram e postar o prêmio, né? Postar que ganhou, postar que comprou alguma coisa. E isso até gera engajamento, quando você posta que comprou alguma coisa, quando você fala lá que comprou um escritório novo, que está indo para um lugar novo, para uma casa nova, para algum lugar, isso gera engajamento. Só que, quando você compra alguma coisa, e é como se aquilo fosse quase que o fim da jornada, aquela conquista, e você não mostra a jornada, você fez isso aqui virar uma conexão rasa, porque você só mostrou o que você ganhou, o que você comprou, o que você conquistou. Mas existe um tempo árduo de trabalho ali que você teve, mas quando você não mostra, você não faz isso virar uma conexão profunda. Então, como fazer conexões profundas com as pessoas? Através de jornada, através de tempo. As pessoas vão olhar para você e elas vão começar a fazer as coisas, né, se encaixarem. E aí tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é a seguinte: você precisa ser peças de quebra-cabeça. E você tem que dar para o seu seguidor o manual de montagem do quebra-cabeça. Então você é um quebra-cabeça e o seu seguidor tem um manual de montagem. Então ele vai encaixando as coisas conforme ele vai entendendo. Então sua vida, sua jornada são aquelas pecinhas de quebra-cabeça e o seu seguidor, ele que vai juntando. A magia está em um seu seguidor e juntando as pecinhas e entendendo você por conta própria. Não você se explicar para ele, porque senão você não cria uma conexão mais profunda. Essa conexão mais intermediária, ela tem a ver muito com a pessoa, ela tá descendo, ela tá se interessando mais, ela tá começando a acompanhar a jornada. Então, a intermediária é o começo da jornada. A pessoa está se interessando, ela está descobrindo algumas coisas, mas ainda está no começo, ela sabe as motivações.
mas ela ainda não te viu conquistar. Então a conexão intermediária está aqui, quando as pessoas desenvolvem interesse pela jornada. E a conexão rasa? A conexão rasa é o que acontece no dia a dia. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pergunta para você. Qual é o seu prato preferido? Seu prato de comida? O meu, por exemplo, eu tenho 2 pratos preferidos. O primeiro de todos que daqui pro fim da vida eu acho que eu comeria. Arroz, feijão, carne moída e salada. É simples, mas é uma coisa que eu adoro. Eu gosto muito. Depois disso, eu tenho uma outra que é muito boa, que é macarrão ao molho branco. Isso daqui, cara, me ganhou. Tem muita gente que vai falar assim, caraca, ele gosta de uma coisa tão simples que eu também gosto. Cara, é isso. Se conectou. Só que ainda foi raso. Essa conexão, ela ainda é muito, superficial, mas ela já é uma conexão. Porque quando você for lembrar lá do seu prato favorito e você me acompanha de alguma forma, você pode lembrar de mim. Então ela vira uma conexão, só que ainda é uma conexão superficial. Então agora vocês entenderam. Que isso, já tá pago já, mas começamos agora. Então a primeira coisa, vocês entenderam que é falta de conexão. Depois disso, a gente tem uma segunda coisa que quebra o seu engajamento. E isso é postagens ruins em excesso. E eu tenho que voltar aqui pro Flip, por quê? Eu não me aguento. A verdade é essa. É o seguinte, nas aulas passadas, a gente falou muito sobre a questão do seu... Na aula passada, né? A gente falou muito sobre a questão do seu feed. E ele é mais ou menos isso aqui, tá? Só que aí o que acontece? Tem muita gente que fala, né, que não precisa postar todo dia, que não sei o quê. A grande maioria das pessoas que falam para você não postar todo dia, elas cresceram postando todo dia. Elas têm milhares de postagens já feitas. Tipo, sério que você vai falar para mim que eu não preciso postar todo dia quando você teve que postar várias vezes? Ou quando você, no seu começo, tinha muito dinheiro para investir? Ou quando você, no seu começo, já tinha um network muito grande? É sério? Esse tipo de argumento não vai funcionar para você. Você vai ter que postar todo dia, porque você é parecido comigo. No meu começo, pessoal, vou falar para vocês. Lá no começo da minha jornada, eu administrava mais de 10 perfis. E eu postava pelo menos, tá? 7 vezes em cada um desses Instagrams. Só que são 70 postagens por dia. Sério que você vai falar para mim que não precisa postar todo dia? Eu vou falar para você, para crescer tem que postar todo dia. Foi o que eu fiz, não tem como eu falar para você uma coisa diferente da que eu fiz para crescer. Por quê? Diferente de outras pessoas que ficam te vendendo coisas que elas fazem agora, eu não fico te vendendo o que eu faço agora. Porque se eu quiser postar hoje uma vez na semana, ou se eu quiser nem postar, eu vou continuar crescendo. Mas é diferente para você, eu não posso falar para você algo que acontece hoje para mim quando você está no começo. Eu tenho que lembrar que você está no começo ou você ainda está alguns passos atrás nessa jornada. Então as pessoas elas desconsideram isso e desconsiderar isso com certeza vai fazer com que você não tenha os resultados que aquela pessoa teve. Então quando a gente está falando de publicações e o segundo erro é postar conteúdos ruins em excesso, é tipo assim, você olha para o seu feed, né? E aí, você sabe que uma postagem que tem muito engajamento, ela teve lá as suas 2.000 curtidas. Talvez 2.000 é muito, tá? Vou usar 200. A sua postagem boa, você fala, caraca, essa eu acertei. 200 curtidas, tá. Considera o seu número, tá, gente? Cada um vai ter um número, mas considera o seu número aí. E você sabe que quando você tem 200 curtidas é porque você arregaçou na produção daquele conteúdo, acertou na veia, né? E aí você vai lá, olha o seu post e tem lá um post aqui que tem 20 curtidas, tem outro que tem 17, tem outro que tem 9, teve outro que teve 42, teve outro que teve 38, teve um que teve 60, 68, teve outro que teve 71, teve um que teve 13, teve um que teve 7. E aí você olha para isso e você fala, meu Deus, faz muito tempo que eu não crio um bom conteúdo. E aqui, pessoal, começa um grande problema. Porque se você olha para suas postagens e elas não estão tendo engajamento, e você continua como se nada tivesse acontecido, isso daqui faz com que a sua entrega ela vá diminuindo aos poucos, porque o Instagram olha para o seu conteúdo e ele fala, ué,
mas o conteúdo dela não está tendo muito engajamento. Então quer dizer que não faz sentido aumentar a entrega. Porque a entrega do Instagram, pessoal, ela funciona mais ou menos como vamos colocar uma rede de Wi-Fi. A rede de Wi-Fi é assim, né? Aqui tem um pontinho, aí vem assim, aí vem assim, aí vem assim, vem assim, né? A entrega do Instagram é mais ou menos parecido com isso. Sendo que essa primeira linha aqui é a galera que gosta demais do seu conteúdo, que interage contigo todo dia, assiste todos os seus stories. Aí depois, essa segunda linha aqui, são aquelas pessoas que te acompanham diariamente, só que vive sem seu conteúdo. Você não é aquela pessoa que ela dorme sem te assistir tranquilamente. Aí depois tem aqui essa terceira linha. São as pessoas que só acompanham os seus melhores conteúdos. Ou seja, quando você faz um post de 200 curtidas, a terceira linha recebe. Porque foi um conteúdo que foi bom e o algoritmo fala, cara, vamos aumentar a entrega porque esse conteúdo de fato foi bom e faz sentido mostrar para mais pessoas. E tem o quarto tipo de pessoa, a quarta linha, né? Que são aquelas pessoas que já te seguem, mas nem tem tanto interesse assim no seu Instagram mais. Porque te segue há muito tempo, ou não tem interesse no seu conteúdo, ou não gosta mais de algum motivo, só que esqueceu de te seguir, ou não tem o hábito de parar de seguir contas que ela não gosta mais ou não acompanha. E aí a gente tem uma quinta linha. Essa quinta linha aqui, pessoal, essa quinta linha são as pessoas que não te seguem. E é aqui que mora o crescimento. Porque quando você consegue passar essas linhas e chega na quinta, é aqui que o algoritmo começa a te entregar para pessoas que não te conhecem ainda, tá? É por isso que você não pode aceitar olhar para suas últimas publicações e ver que elas estão sempre muito abaixo do engajamento, que é alto. Porque se estiver muito abaixo, a sua entrega só vai diminuindo. E é por isso que eu falo para vocês que, infelizmente, o Instagram, ele é um relacionamento abusivo. Eu posso dizer para vocês que eu e você estamos vivendo um relacionamento abusivo com o Instagram. Porque ele trata a gente, né, do jeito que ele quer. Mas quando a gente vai lá e erra numa postagem, faz um conteúdo com engajamento ruim, ele pune a gente e não entrega mais direito o conteúdo, né? A gente fica todo perdido, a gente não sabe nem o que a gente fez de errado para que a entrega tenha diminuído tanto. É por isso que eu falo que isso é tipo um relacionamento abusivo, na verdade, né? Mas vamos lá. Falamos aqui, então, sobre o primeiro erro, que é a falta de conexão. O segundo erro são postagens ruins em excesso. O terceiro erro é a falta de interação. Pessoal, uma rede social, como o Instagram, vive de interação. Se você faz postagens, as pessoas não interagem, não curtem, não comentam. Quando você faz stories, as pessoas não respondem. Quando você faz caixinha de pergunta, ninguém manda nada, significa que você não está tendo interações ativas. Essas interações ativas é quando a pessoa para de ser só um telespectador e ela vira uma pessoa ativamente, né? Ativamente ativa ali, vamos se dizer assim. É por esse motivo que agora é o momento exato de você ir aqui embaixo do vídeo e apertar na curtida, porque aqui você mostra para o algoritmo que você é uma pessoa que sim, é inteiramente ativa. Você vai agora aqui embaixo, se você já está pago de algum jeito, vai ali e clica, né, na curtida. Vai lá, clica lá, porque você mostra para o algoritmo que você está ativo. Só que olha, eu acabei de te pedir uma coisa, você deixou a curtida? Pô, deixa a curtida, é sério, deixa, porque além de te ensinar, você vai aprender agora uma coisa importantíssima. Você pode ter percebido que antes de eu te pedir para deixar a curtida, alguns de vocês já tinham curtido, outros, uma grande maioria, pode não ter deixado a curtida ainda. O que isso significa? Significa que se você não pedir, se você não convidar as pessoas para tal, a grande maioria não vai fazer. E é por esse motivo que quando você pede a interação, ela acontece. E tipo, como você pede isso? Você pede isso através de um comentário. Quando você vai lá na legenda da sua postagem e deixa na última linha uma pergunta, você está abrindo um diálogo com o teu seguidor. E ele pode deixar um comentário. Quando você vai nos seus stories e pede uma opinião, pede uma indicação de profissional, uma indicação de filme, uma indicação de alguma compra,
você está abrindo um diálogo com as pessoas e quem abre mais diálogos ganha nessa disputa de engajamento por interação ativa. Então você tem que pedir, não é feio pedir, vocês estão vendo que vocês estão recebendo um conteúdo incrível. Então quando eu pego e peço para vocês uma curtida, você fala assim, cara, eu vou fazer isso. É óbvio que eu vou fazer, olha o conteúdo que já me entregou aqui em 20 minutos. Eu vou fazer isso. Só que aí que tá. O primeiro ensinamento foi que se você não pedir, você não vai ter a quantidade máxima, né? A segunda coisa é que se você pedir sem entregar, você também não vai ter o máximo possível. Eu não te pedi, eu não cheguei na live te pedindo, deixa a curtida aí, vamos começar. Não fiz isso. Por quê? Porque quando você pede antes de entregar algo legal, você não vai receber aquilo no máximo. E ainda tem um terceiro ensinamento. Tem muita gente que quando vai pedir uma interação quer pedir tudo. E cara, é o seguinte, imagina se eu pego para você e falo assim, pessoal, agora é o seguinte, se você está gostando dessa live, curte a live, compartilha com 3 pessoas e eu quero que você mande lá para as pessoas no seu WhatsApp, mande no grupo da família. Eu quero que você agora também tire um print aqui, tá? Tire um print, vá lá me marcar dentro do Instagram, tá? E pedir para as pessoas virem para cá. Além de fazer isso, eu ainda quero que você daqui a pouco fale aí com as pessoas da sua família para elas também começarem a me assistir aqui. Fechou? Então vamos lá, gente. Todo mundo começando. O que eu acabei de fazer? Eu pedi muita interação. E o que acontece quando você pede muita interação? As pessoas te ignoram. Elas não vão fazer nada disso. Por quê? Primeiro, não tem nada a ver com o que você está ali falando, né? Uma interação é ok. Você lembrou a pessoa de fazer. Agora, várias, a pessoa te ignora. É exatamente o que acontece quando você vai num post seu e pede, me dá curtida, me dá comentário, me dá salvamento, me dá compartilhamento. As pessoas te ignoram e você não tem uma mensuração maior daquela métrica, tá? Então, é isso. Você não pede interação demais e você também não deixa de pedir. Foi exatamente na prática que eu te ensinei aqui. Depois, a gente vem para a quarta coisa, que é falta de crescimento orgânico. Exemplo, dentro do Nova Moeda, a gente tem 12 formas de crescer organicamente. Como que eu vou começar a crescer meu Instagram? Cara, lá tem 12. E o que acontece? Quando a gente está falando sobre crescimento, né? Você precisa de verdade aprender a crescer o seu perfil de forma orgânica. Por quê? As pessoas têm prazo de validade, os teus seguidores. Qual é o prazo de validade médio de um usuário que te acompanha? 3 meses. Yezer, mas tem gente que me acompanha há mais de 3 meses. Tudo bem. A grande maioria das pessoas, né, que continua te seguindo, né, mais do que 3 meses e continua sendo engajador, é porque ela desceu na conexão contigo. Ela já tem algum nível de conexão. Porque as pessoas passou de 3 meses, elas começam, como elas seguem muitas contas ao longo desses 3 meses, é difícil demais que você continue mantendo o engajamento com ela. Por conteúdo, se você só posta conteúdo, né? É por isso que você tem que gerar conexão. Porque quando você gera conexão, você faz a pessoa continuar olhando para você, tá? Então, conexão, nesse caso, é o que vai fazer o prazo de validade de uma pessoa aumentar. Ou seja, ela vai continuar engajando contigo por mais tempo. Então, você precisa crescer organicamente. Por quê? Uma rede social, o engajamento do seu perfil, ele funciona com base em 2 coisas. Anota isso para você não esquecer. Primeiro, o seu crescimento médio dos últimos 3 meses, porque se a validade é 3 meses, então eu preciso saber quantas pessoas me seguiram nos últimos 3 meses. Essa é a primeira coisa. E segundo, a quantidade de pessoas que te acompanham não só pelo seu conteúdo, mas por outros motivos. Geralmente tem a ver com conexão. Então, resumindo, em outras palavras, o seu engajamento aumenta quando você cresce nos últimos 3 meses, então essa galera que chegou até seu perfil vai representar engajamento a mais para você, mais a quantidade de pessoas que está te acompanhando não só pelo seu conteúdo, mas sim por outros motivos e na grande maioria das vezes tem a ver com conexão. Pronto, você entendeu. E por fim, tem mais 2 coisas que derrubam o seu engajamento. Uma delas é o nosso queridinho
Reels. E eu preciso falar com muita, cautela. Quando a gente está falando de Reels, eu tenho que falar com cautela, por quê? As pessoas, elas vão, de certa forma, qual que é a palavra que eu posso usar? Elas vão aceitar, elas vão se vender ao Reels. Por quê? Cara, é complicado não se vender para uma plataforma, para uma ferramenta que proporciona um alcance maior do que as outras. É complicado não se vender para uma ferramenta que ela tem um potencial de viralização e crescimento acelerado. Putz, é difícil demais não se render ao Reels. Eu sei. Só que agora eu vou te mostrar uma coisa que é uma coisa importante. Primeira coisa de todas, as pessoas que te ensinam a crescer com Reels, elas não sabem crescer de outra forma. Então é muito fácil chegar para você e falar assim, cara, cresce com Reels, vou te ensinar a crescer com Reels. Porque o Reels ele já potencializa mesmo uma viralização, maior do que as outras plataformas, maior do que as outras ferramentas. Então as pessoas que querem te ensinar a crescer com Reels, elas não sabem te ensinar a crescer de uma outra forma. E aí o que acontece? O Reels, ele tem o potencial de dessegmentar o seu perfil. O que significa isso? Eu vou colocar aqui várias pessoinhas. O grande poder do seu perfil está na segmentação dele. É como se o Instagram olhasse para você e falasse assim, que interessante, as pessoas que acompanham esse perfil, elas são mais ou menos parecidas, elas estão mais ou menos próximas de algum jeito. Quando o Instagram descobre que você tem segmentação, ele continua mostrando o seu conteúdo para pessoas que são semelhantes a essas aqui. Só que o Reels, o que ele faz? Ele atrai tanta gente que ele começa a dessegmentar. Ele vai trazendo pessoas diferentes das que você tinha. São pessoas completamente diferentes, que consomem conteúdos totalmente diferentes. E aí o Instagram se perde, porque ele fala assim, ué, mas antigamente a galera era mais ou menos assim, agora começou a ser um pouco diferente. Para quem eu devo mandar o conteúdo? E é aí que você tem o primeiro problema, porque o Instagram, ele acredita sempre que as pessoas que ele precisa enviar o conteúdo têm a ver com as últimas que entraram no seu perfil. Ele não começa a fazer o cálculo, das pessoas antigas. E aí ele começa a atrair mais pessoas que são dessegmentadas, até o momento que ele entende que não tem segmentação nenhuma e ele para de entregar. Ele para de fazer seu conteúdo alcançar as pessoas, que eram parecidas com o seu perfil. Só que aqui tem um problema maior ainda. O Reels, a aba Reels, se vocês forem reparar, ela é verticalizada. Não sei se a palavra que se fala é exatamente assim, mas os Reels, eles vão aparecendo, um em cima do outro, assim. Isso aqui é como se fosse aquela curtidinha lá do Reels, tá? E aí a pessoa, ela vai arrastando o dedo, tá? Ela vai arrastando e vai aparecendo um monte de Reels para ela. Existem pessoas que são viciadas nisso aqui, tá? Viciadas em assistir Reels. O que acontece? Seu conteúdo vem aqui, tá? Seu conteúdo é esse aqui, ó. Esse aqui é você. Você tá bem aqui nesse conteúdo. Aí a pessoa assistiu outros Reels antes e chegou no seu. E aí ela chegou no seu e ela falou, caraca, interessante. Vou começar a seguir essa conta. Beleza. Começou a te seguir, nem foi ver seu Instagram, tá? Só começou a te seguir porque gostou do vídeo. E ela continua arrastando o dedo. E ela continua assistindo Reels. Até o momento que ela deu mais algumas arrastadas, ela falou, nossa, que massa esse conteúdo aqui. Vou começar a seguir essa conta. Mais uma. E ela vai fazendo mais arrastos. E em alguns dias, alguns poucos dias, em mais ou menos um mês, essa pessoa já começou a seguir mais contas.
Imagina que minimamente se a pessoa segue uma nova conta por dia, o que a gente sabe que a grande maioria das pessoas segue 4, 5, 6 novas contas por dia com Reels. O que acontece então? Aqui era você, né? Quando você ganhou a pessoa, o seu seguidor, você estava aqui. Ela seguia lá, vamos supor, ela seguia 200 contas. Então você é um e você está concorrendo à atenção com 199 pessoas, tá? Só que aqui ela começa a seguir mais contas. E em um mês ela começou a seguir 30. Então o que era 199 já virou 229. Agora tem 229 pessoas concorrendo à atenção com você. Só que ela não gera conexão contigo por conta do Reels, porque ela só viu um conteúdinho que na maioria das vezes é raso, é muito curto. E lembra para vocês que eu falei que a conexão mais profunda tem a ver com tempo? Pois é, o Reels é rápido. Ele não traz essa conexão profunda que a gente quer. Então, apesar disso aqui trazer um crescimento acelerado, isso daqui traz um crescimento, na grande maioria das vezes, desqualificado. Então, você cresce, mas nessa mesma proporção de crescimento, a sua taxa de engajamento, ela não acontece na mesma proporção. Então, você cresce, mas você vê que o seu engajamento médio não está aumentando conforme você cresce. Isso é ruim, porque não adianta nada trazer todas essas pessoas se elas de fato não vão adquirir um produto meu ou não vão aumentar meu engajamento. Então, crescer com Reels tem esse problema também, tá? E, óbvio, tem jeito de crescer com Reels, claro que tem, só que é um jeito mais complicado, não dá para ser feito de qualquer forma, porque senão você vai atrair qualquer tipo de pessoa, vai dessegmentar seu perfil e ter um problema maior no futuro. E o último problema, que, acaba com seu engajamento, é o temido shadow ban, é o temido banimento, né? E por que eu deixo ele por último? Eu vou explicar para vocês. Tem muita gente que acha, que tá no shadow ban. Todo mundo fala, meu engajamento diminuiu, meu Deus do céu, tô no shadow ban, nossa, o que eu faço agora? Eu não sei mais como que eu faço com esse Instagram, tá ruim demais. Tudo é shadow ban. As pessoas adoram terceirizar a culpa e colocar sempre nesse diacho, desse shadow ban. Mas deixa eu ser sincero com você agora. A grande maioria das contas nunca entrou em shadow ban e nunca vai entrar. Porque só existe uma forma de entrar em shadow ban. E essa única forma de entrar é tendo uma postagem removida de forma automática pelo próprio Instagram. É quando o Instagram olha para a sua postagem e ele fala, olha, violou aqui essa diretriz, eu vou remover o seu conteúdo para que ele não continue na nossa plataforma, causando problemas maiores. Só assim você entra em shadow ban. Não tem nenhum outro jeito, pessoal. Não tem nenhum outro jeito. Então você não está em shadow ban quando você acha que está. Talvez você tenha utilizado uma hashtag banida. E uma hashtag banida não te faz entrar em shadow ban, só que ela diminui seu alcance. Por que diminui? Porque o Instagram olha para aquela hashtag e ele fala, cara, pode ser que esse conteúdo aqui, a máquina, tá? Um Instagram máquina. Ele olha para o seu conteúdo e fala, tem uma hashtag ali suspeita. Vamos fazer o seguinte, vamos diminuir o alcance dessa publicação enquanto a gente coloca ela na fila para verificar se esse conteúdo viola ou não alguma diretriz e a gente possa deixar ele continuar alcançando pessoas. Só que o que faz? Então, o algoritmo, a máquina, coloca o seu conteúdo numa fila para ser analisado por um humano. Só que o suporte do Instagram é horrível. E essa fila, ela dura meses. E durante meses, o teu conteúdo lá, ele fica preso. Porque ninguém analisou. Porque ninguém disse se aquilo ali realmente, comete um banimento ou não, viola uma diretriz ou não. E eles reduzem teu alcance para não prejudicar a plataforma. Mas não é shadow ban. Foi uma hashtag que você usou errado e que você pode apagar essa hashtag a qualquer momento e a tua entrega pode voltar a acontecer. Então, assim, nem tudo na vida, nem tudo no Instagram é shadow ban. Relaxa com isso, não fica nessa, meu Deus do céu, é shadow ban, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque na grande maioria das vezes você não entrou nisso. E aí, a gente agora entra em uma outra explicação. Por quê? Para casar aqui com o shadow ban, O Instagram, ele tem basicamente duas superfícies de entrega. Uma superfície conectada e uma superfície não conectada.
Na superfície conectada, a gente tem aqui os seus seguidores, as pessoas que te acompanham diariamente e aquela entrega que eu te falei ali, que é tipo o sinal de Wi-Fi. As 4 primeiras linhas é a superfície conectada. A superfície não conectada é exatamente o quinto tracinho. São pessoas que não te acompanham ainda. Só que de forma extremamente estratégica, o Instagram, alguns conteúdos não vão, tá, para a superfície não conectada. Algumas pessoas que postam alguns tipos de conteúdo, eles não colocam elas na superfície não conectadas, porque eles não querem que aquele conteúdo vá para frente. Então, a superfície, né, conectada é basicamente quem te segue, quem te acompanha. A superfície não conectada são as recomendações, é o Instagram te mostrando para pessoas que não te seguem ainda. Quando você viola alguma diretriz, o que o Instagram faz? Ele bloqueia a superfície não conectada. Então, quem não te acompanha não vai ver facilmente seu conteúdo. Não vamos mostrar, não vamos recomendar. Você só vai continuar exibindo seu conteúdo para as pessoas que já te acompanham. Então você precisa entender isso, porque o princípio de Shadowban é literalmente bloquear que outras pessoas que não te seguem ainda consigam facilmente encontrar seu conteúdo. Ele vai dificultar o máximo. Só tem uma coisa que eles não podem, né? Que é cortar o compartilhamento. O compartilhamento as pessoas que te seguem vão continuar fazendo. Então quando você está em algum momento que você está vendo que seu conteúdo não está alcançando muitas pessoas, é aí que você precisa jogar com compartilhamento. Conteúdos que te geram compartilhamento vão te ajudar a alcançar mais pessoas sem o auxílio do algoritmo, porque o algoritmo não vai te ajudar, então você tem que jogar usando as pessoas que te acompanham. Então quando você tiver com um engajamento que está muito ruim, por exemplo, uma técnica poderosa é você utilizar conteúdos que vão ter muito compartilhamento, porque aí você aumenta o seu alcance. Tá, beleza. E aí, pessoal, vocês precisam entender outra coisa, que o Instagram, basicamente, a gente faz conteúdos pensando em dois grandes momentos. Dois grandes momentos. A gente o tempo inteiro se divide em dois momentos. Um momento onde a gente tem frequência, em outro momento que a gente tem estratégia. É só isso que a gente faz dentro do nosso Instagram. É só isso que a gente faz o tempo inteiro dentro da nossa rede social. Ou a gente está tendo frequência, ou a gente está tendo estratégia. Na frequência, você está buscando os conteúdos bons. Na frequência, você está atrás de encontrar quais são aqueles conteúdos que param as pessoas, fazem as pessoas olhar para você e ficarem ali. Então, você precisa ter frequência para encontrar os bons conteúdos. Exemplo, quando eu vou, por exemplo, fazer uma abertura de turma do Nova Moeda, quando eu vou oferecer o Nova Moeda para as pessoas, eu vou fazer conteúdo completamente novo, completamente, idealizado ali naquele dia? Não. Quando eu quero muito a atenção das pessoas, eu vou utilizar conteúdo de estratégia, porque foram conteúdos que eu já verifiquei que eles têm um bom alcance, que eles têm um bom engajamento, e eu vou utilizar eles novamente. Porque primeiro, a gente ganha seguidor todo dia. A grande maioria das pessoas nem vão ver o nosso conteúdo de fato. Quando a gente posta um conteúdo, em média, pessoal, a gente tem de 10 a 20% de alcance. Quando tá bom o seu alcance. Então, a gente está falando de 10 a 20% das pessoas alcançadas, a gente tem 80% das pessoas que na grande maioria do tempo não vê seu conteúdo. Então, não tem problema repostar um conteúdo de tempos em tempos. É óbvio que você vai fazer isso toda semana. Mas, quando você entende um conteúdo estratégico, você utiliza ele nos momentos que você mais precisa de atenção. Então a gente divide momentos onde você está tendo frequência, momentos onde você está sendo, postando todo dia para encontrar aquele conteúdo estratégico. Por exemplo, em tempos passados eu já fiz uma sequência de stories, Eu tenho algumas sequências de stories que são assim, campeãs, Que sempre que eu faço pelo menos 100 mil visualizações, elas acontecem ali. Então, na primeira sequência, a que eu vou falar aqui hoje, é uma sequência que eu falo sobre um óculos, que é um óculos Ray-Ban. Vocês que me acompanham aqui, já com certeza devem ter visto essa sequência desse óculos, que eu pego, mostro a caixa do óculos, abro o óculos, mostro para as pessoas,
e elas vão ali, né, vendo o que aquele óculos faz. O óculos é uma parceria com o Facebook, e através do óculos você pode gravar stories, e isso e aquilo. A galera pira quando eu falo sobre esse óculos. Sempre essa sequência bate pelo menos 100 mil visualizações. É todo dia que tem 100 mil? Não, não é todo dia. Tem alguns dias que batem 70, que batem 80, batem 60, 50, mas em geral, né, não é todo dia que bate 100. São em poucos dias, quando tem muita estratégia ou quando é um conteúdo que foi super validado pelas pessoas. Só que você tem que entender isso. Você tem que entender isso porque se você quer todo dia acertar o conteúdo, entrar naquela pilha de que todo dia vai ter um conteúdo incrível, não vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai se frustrar. Então, quando eu falo para vocês que a gente faz esses conteúdos, né, divididos em 2 etapas, o que você vai fazer? Primeiro, você vai listar quais são esses conteúdos estratégicos. Qual que é aquela sequência de stories que você fez e que teve um alto número, né, ali de pessoas assistindo? O que essa sequência teve em comum? Ela teve muitas respostas? Ela teve muitos compartilhamentos? Foi um momento triste que você passou? Foi um momento de muita alegria? Foi uma novidade que você mostrou? Foi uma curiosidade que você falou? Foi uma resposta a uma pergunta, uma pergunta ofensiva? Ou foi uma pergunta respondida com uma resposta contraintuitiva? Existem várias formas de você entender os motivos que fizeram o seu conteúdo ter um alto número de alcance, visualização. Você precisa ser tipo um cientista nessa hora. É você tentar entender o porquê que aquele conteúdo funcionou e por que outros conteúdos, se comparados àquele, não tiveram tanto alcance assim. Então você vai olhar para a sequência de story e vai tentar entender o porquê. A mesma coisa você vai fazer com uma postagem sua de feed. Amanhã, especificamente, a gente vai falar sobre postagem de feed, sobre como você tem que fazer layout, como você tem que cuidar da aparência do seu conteúdo, porque uma das coisas que chama muita atenção é o senso estético. E não são todas as pessoas que têm senso estético. As pessoas postam de qualquer jeito, fazem um conteúdo de qualquer jeito, e tem vários erros que às vezes você nem sabe que comete, que estão prejudicando a entrega do seu conteúdo. Então amanhã a gente vai falar sobre a estética, né? Mas de uma forma mais profunda. Então, primeira coisa, listar. Segunda coisa, entender o porquê aquele conteúdo funcionou. Seja o conteúdo de feed, seja o conteúdo de story. Porque você vai utilizar esses conteúdos mais estratégicos nos momentos mais importantes. Talvez queira fazer um lançamento, talvez você queira mostrar um produto novo. Tá, o que eu vou fazer então antes de mostrar um conteúdo novo? Porque se você sabe que você vai postar algo que você precisa de muita atenção das pessoas, o que vem antes? Um conteúdo que você sabe que vai atrair a atenção das pessoas. Por que vocês acham, pessoal, que tem gente que se envolve em polêmica o tempo inteiro? Porque polêmica é uma forma de aumentar a visibilidade. Por que vocês acham que no Instagram tem um monte de gente que fica se fazendo de coitadinho o tempo inteiro? Nossa, meu Deus, mais uma tragédia na vida dessa pessoa. Nossa, meu Deus, mais uma tristeza. Nossa, a vida dessa pessoa parece que nunca dá certo, Jesus do céu. E você tá ali acompanhando, porque as pessoas estão interessadas nisso. Por que vocês acham que as páginas de fofoca têm tanto engajamento? Exatamente por isso, porque tem novidade o tempo inteiro, tem curiosidade, aí que tá o insight que eu vou te dar aqui agora. Você não pode ser previsível no seu Instagram, não pode ter monotonia. Se as pessoas entram no seu perfil e elas sabem exatamente o que vai acontecer, você já perdeu, e você perdeu feio para o seu concorrente. As pessoas não podem saber tudo o que você posta. Tem gente, pessoal, tem gente que pega os melhores stories e coloca num destaque, escrito melhores stories. Meu Deus, isso aqui tipo assim, é inadmissível. Por que é inadmissível? Pensa comigo. Se o seu melhor conteúdo você sempre salva, você tá falando para as pessoas que tipo assim, olha, pode vir quando você quiser, porque o conteúdo melhor que eu fizer por aqui vai estar salvo. A pessoa nunca tem, nunca. Ela nunca vai falar assim, cara,
Eu preciso assistir essa pessoa todo dia, porque se eu perder algum dia, eu vou perder um conteúdo que é muito bom. Isso nunca vai acontecer, porque a pessoa sempre salva o conteúdo. E a lógica é parecida no dia a dia. Você precisa fazer conteúdos os quais as pessoas elas sabem minimamente o que vai acontecer, mas nunca sabem tudo. Tem gente que responde só as mesmas perguntas todo dia. Tem gente que faz sempre a mesma coisa todo dia, não muda nada. E a novela, que todo mundo fala, né? Ah, para ter visualização nos stories, você precisa fazer da sua vida uma novelinha. E aí a pessoa pega e fala assim, ah, então nunca vou dar certo no Instagram, porque fazer uma novela, eu não gosto nem de assistir novela. Imagina fazer a novela da minha vida. A minha vida não é tão interessante assim para virar uma novela. E aí, eu concordo, porque, por exemplo, eu também não faço da minha vida uma novela e não tenho interesse de fazer ela virar. Só que, na verdade, não é a novela que faz as pessoas quererem assistir seu story. Na verdade, pega esse insight. Cada pessoa que te segue por um motivo diferente. E a lógica que você precisa entender é qual é esse motivo. Qual é esse motivo que faz tanto essa pessoa que está do outro lado começar a me acompanhar? Por que que ela me acompanha? Será que é por conta do meu bom humor? Será que é por conta da minha simplicidade? Será que é por conta da minha alegria? Será que é por conta das minhas conquistas? Será que é porque eu inspiro ela a ser uma pessoa melhor? Será que é por conta do meu conteúdo profundo ou será que é por conta do meu conteúdo simples? Meu conteúdo direto ao ponto? Será que é porque ela se identificou comigo? Ou será que é porque ela gosta de saber a respeito de uma vida de uma outra pessoa que é da minha família e eu mostro praticamente todos os dias? Cada pessoa que te acompanha, isso é lindo, cara, isso é lindo. Cada pessoa que te acompanha por um motivo. E esse motivo você tem que saber. Exemplo, qual é o motivo que faz você me acompanhar? Coloca no chat, porque vocês vão ver que alguns desses motivos, eles são parecidos entre si. E aí que tá uma coisa importante, porque quando vocês me disserem aqui no chat por que vocês me acompanham, eu entendo exatamente onde eu preciso jogar. Você é o jogador principal do seu Instagram, não adianta, não dá para terceirizar, é por isso que a grande maioria das pessoas que tentam terceirizar seus conteúdos tem dificuldade em ter um bom engajamento, tem dificuldade em crescer. Por quê? Quem vai fazer teu conteúdo não sabe disso, não sabe o porquê as pessoas te acompanham, só querem cumprir a tabela. E outra coisa, se você vai contratar um bom profissional, você precisa pelo menos saber o que as pessoas querem. E o que esse profissional que você vai contratar, ele vai fazer. Não adianta você contratar um profissional que você não sabe o que ele está fazendo. Então você precisa aprender minimamente, mesmo que você queira delegar o seu Instagram depois. Para conseguir delegar bem feito, você precisa saber o que está sendo feito. Ó, até rimou essa frase, ficou boa, hein? Tô quase um filósofo aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Meu conteúdo, autoridade. Autoridade, isso é uma coisa importante. A gente vai falar sobre isso na produção de conteúdo. Amanhã a gente vai falar sobre produção de conteúdo. Vocês vão ver como que a autoridade entra. Porque cada um desses elementos que vocês falam, conhecimento, inspiração, objetividade, cada uma dessas coisas entram na nossa produção de conteúdo. Tem como você mostrar para as pessoas que você tem objetividade. Exemplo, olha o nome da série de aulas, Instagram na prática. Tem coisa mais objetiva do que isso? Tem coisa mais simples? Tem coisa mais direta ao ponto? Vocês nunca vão me ver, pessoal, eu trazendo um nome. Nossa, um nome que tem um storytelling, que não sei o que, invenção de moda demais, não combina comigo. Se eu fizesse isso, o que vocês tanto gostam de ver no meu conteúdo iria quebrar. Então eu iria conseguir menos atenção das pessoas. Por quê? Eu não estou entregando algo que a grande maioria está ali para assistir. Então você tem que saber, e a mágica está em você entendendo que as pessoas, gostam de ver em você. Como, Yézer? Através da interação.
Quando você faz algum tipo de conteúdo, verifique quais são os conteúdos com mais interação. Muitas vezes ali, de uma forma, né, indireta, você vai conseguir entender o que de fato faz as pessoas, né, quererem te acompanhar. Às vezes é uma série de stories, às vezes é uma resposta especificamente, às vezes é um conteúdo de feed que foi um pouco diferente do normal, e você vai olhando e vai tentando entender. É isso que as pessoas gostam, essa que elas não gostam tanto. Entendendo também que existem alguns conteúdos que eles não foram feitos para ter muito engajamento. A gente vai falar sobre isso amanhã, mas calma. Tá, e aí, depois de entender que a gente tem 2 momentos estratégicos, a gente entra numa outra coisa. Tem gente que quer mudar tudo o tempo inteiro. Tem gente que chega no momento que mais tem alcance, no momento que mais tem engajamento, no momento em que mais as pessoas estão ouvindo falar do seu nome. O que elas fazem? Elas mudam tudo. Tudo. Elas contratam um novo design, elas mudam as cores, elas mudam tudo. Por que elas mudam tudo? Porque teve alguém que falou para ela que quando ela quiser chamar atenção, ela precisa quebrar o padrão. Só que qual que é o problema disso? Se você quebra o padrão, quebra o padrão, quebra o padrão, quebra o padrão, você quebrou foi tudo, porque não sobrou padrão nenhum. E as pessoas precisam olhar para você e entender um branding. Um branding é tipo a sua marca. Exemplo, se eu perguntar para vocês o que define o meu conteúdo de uma forma visual, vocês podem falar que são as escritas à mão. É muito a minha cara aquilo, né? É muito Yeser aquele tipo de conteúdo. Exato, aquele é um branding. Eu poderia chegar em um momento que mais eu tenho alcance, mais eu tenho visibilidade e trocar tudo. A grande questão, eu até poderia chamar muita atenção das pessoas, mas eu não construiria um senso na cabeça das pessoas. E por que eu estou te falando isso? Parece até uma coisa mais profunda, né? Mas a atenção das pessoas, cara, presta atenção nisso daqui que eu vou te falar agora. É difícil demais captar a atenção das pessoas no Instagram. É difícil, cara, é difícil. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer conteúdo, a gente tem que se dedicar, a gente tem que se entregar. Porque, diferentemente do mundo real, onde a gente paga para receber uma coisa, o digital inverteu isso. Primeiro a gente entrega, depois a gente cobra. A lógica é diferente. Então, se a lógica lá é diferente, você precisa se preparar para isso. Só que como a gente tem poucos segundos das pessoas, é muito difícil que aquelas pecinhas de quebra-cabeça se juntem, se você ficar quebrando o padrão, se você não postar com certa frequência. Aquele quebra-cabeça, ele começa, ele está contigo. Você tem um quebra-cabeça agora aí, está na tua frente. O seu objetivo é entregar o manual para a pessoa, só que você não pode entregar o manual inteiro, porque o teu quebra-cabeça tem 2.000 peças. E a pessoa não tem tempo para montar elas agora. Então você vai entregando aos poucos. Ó, primeiro, você faz as bordas. Depois, você agrupa as peças de cores semelhantes. É assim, não é empurrando uma coisa na pessoa, é entregando o step by step, né? Um passo de cada vez, para que a pessoa vá fazendo as coisas com lógica, fazendo as coisas com etapas. Não adianta empurrar, não vai acontecer. Você precisa entregar passo por passo, de uma forma devagar, para que a pessoa consiga juntar as peças por si própria. Se você vai querer lá no seu Instagram, falar assim, o Wesley falou que precisa gerar conexão. Agora eu vou contar uma história inteira. Eu vou contar tudo aqui, porque pelo menos já matei esse negócio de conexão. Então, ó, a minha história é o seguinte, eu nasci em tal lugar, eu fiquei tantos meses no hospital, quem me criou foi tal pessoa, quem cuidou de mim foi tal, eu estudei em tal escola, eu fiz tal coisa, eu comprei tal coisa, eu fiquei pobre nesse momento, eu fiquei rico nesse momento, eu tô nessa jornada, e vai contando, mas vai enchendo uma linguiça e a pessoa já não aguenta mais aquilo, porque ela entra no Instagram, as pessoas entram no Instagram, cara, experimenta observar uma pessoa ao seu lado, em algum lugar, que está mexendo no Instagram.
Cara, a pessoa tá mexendo no Instagram, ela tá ali do seu lado e ela tá mexendo no Instagram. As pessoas, cara, elas fazem aquilo com muita velocidade. Tipo, ela tá ali, ó, tá ali rápido demais. Como que as pessoas, elas conseguem prestar atenção em algo? Porque ela tá ali tão rápido. Como que a pessoa consegue prestar atenção em algo? A gente tem poucos segundos das pessoas. A gente tem pouquíssimo segundo das pessoas. E esse pouco tempo faz com que a gente precise, né, jogar com essa estratégia e não fazer as pessoas ficarem confusas, porque está quebrando o padrão demais. Não tem brand, não tem uma identidade. E aí, quando a gente for falar do conteúdo especificamente amanhã na produção visual, vocês vão entender isso, porque cada detalhe faz total diferença. Eu mesmo, quando estou olhando para o meu conteúdo, eu olho de novo e falo, cara, isso daqui está no lugar certo? Essa imagem está trazendo o entendimento que precisa trazer? Será que esse elemento aqui não está demais? Será que essa imagem que ela poderia ser um pouco maior? Será que poderia ser um pouco menor? O que dá para fazer? E esses pequenos cuidados, eles fazem toda a diferença no resultado final. Hoje, por exemplo, eu postei um conteúdo. E esse conteúdo, quando eu olhei para ele, eu falei, cara, esse conteúdo não ficou tão legal assim. Eu vou explicar para vocês. Quando a gente faz a live, né, no outro dia tem um corte da live. E esse corte ele posta, né, tipo ali pela manhã. Aí a gente postou. E aí no finalzinho do corte tinha uma fala minha que estava escrita assim, ó. E eu vejo vocês amanhã na nossa próxima live. Só que o conteúdo foi postado hoje. E a próxima aula era hoje. Então esse pequeno detalhe, ele faz com que aquele conteúdo ele seja, né, descartado. Por quê? Eu não quero fazer com que aquele conteúdo leve mais pessoas para a aula, então não adianta aquele conteúdo no final estar escrito que vai ser amanhã, porque não é amanhã, é hoje. Então essa frase não poderia estar lá. Então, essas pequenas coisas elas vão fazendo toda a diferença. Agora, vamos continuar. Vamos continuar porque eu ainda preciso falar para vocês o que fazer antes de postar e o que fazer depois de postar e como eu decido se eu realmente preciso criar uma conta do zero porque meu engajamento já não vai mais para frente. Fechou? Então vamos. Cara, primeiro, o que fazer antes de postar? Essa é uma dúvida da grande maioria das pessoas e existem sim coisas que você precisa fazer. A primeira coisa, anota, a primeira coisa é sempre deixar uma pergunta no final do seu conteúdo. Então, você está fazendo uma postagem, você precisa entender que um elemento importantíssimo é a interação. Então, eu vou até anotar isso aqui para vocês não esquecerem. Vamos lá. Vai fazer uma postagem, tá? A gente vai desenhar aqui uma postagem juntos, tá? Ó. Aqui tem a sua postagem, tá? Aqui tá você, o seu nomezinho, tá? E aqui tá o seu post. Comentário, compartilhamento e salvamento. Primeira coisa que tem que ter na legenda tem que ter uma pergunta. Sempre, eu vou para o outro lado de novo. Calma aí, pessoal. Só vou escrever isso aqui. Pergunta. Tem que ter uma pergunta na sua legenda. Por quê? Porque a pergunta ela vai gerar aquela interação poderosa, que é qual? A interação ativa. Você vai fazer a pessoa ela sair do passivo. A pessoa fica passiva quando ela só está vendo o conteúdo. A grande maioria das pessoas fica no passivo quando elas estão ali, ó, só rolando o dedo. Ela sai do passivo e entra no ativo quando essa pessoa, ela para de ficar só consumindo conteúdo e ela começa a interagir. Ela deixa um comentário, ela deixa uma resposta, ela deixa uma curtida, né, alguma coisa assim. Deixou a pergunta, algumas pessoas vão responder. Aí vem a primeira coisa que você precisa fazer depois da pergunta, que é fazer uma nova pergunta. Como assim? Eu já fiz uma pergunta, vou fazer outra? Exato. A pessoa comentou respondendo a sua pergunta, você vai chegar para ela
Agora você vai fazer uma nova pergunta para ela. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que tem duas coisas que são poderosas: a interação e o tempo. O tempo agora é o tempo de tela. Então, ó, anota. Interação ativa e tempo. Só que agora é o tempo de tela. Essas duas coisas você precisa ter. Então, antes de fazer seu conteúdo, você precisa pensar nisso, né? Você precisa deixar uma pergunta. Depois de ter postado, você vai ter que fazer outra pergunta para as pessoas que responderem ali, certo? Tá, o que mais? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei. Outro ponto importante. Antes de você fazer a publicação de fato, cara, verifica. Vou deixar 2 olhinhos aqui, ó. Verifica a legenda. Eu vou até colocar aqui, ó, verificar. Por que verificar, pessoal? Tem gente que faz uma postagem e a postagem tem erros. Quais são os erros que são possíveis de acontecer? Erro de espaçamento, o texto ficou muito grudado, ficou muito junto, dificulta a leitura. Parece que o texto ele é grande demais. Aí a pessoa, obviamente, o que ela faz? Ela pula. Porque ela vê que tem texto demais, ela fala, cara, não vou assistir não, tá? Porque tem outros conteúdos para consumir. Eu tô aqui no Instagram, tô com pouco tempo agora, porque eu tô aqui no meu horário de almoço, ou no meu horário de tempo livre. Eu vou consumir conteúdo mais raso, tá? Mais conteúdo que não vai tomar muito meu tempo assim. A não ser que seja uma fofoca, né? Porque aí preciso me manter atualizado, né? Vai que tá acontecendo uma coisa ali no bairro e eu não tô sabendo, né? Eu não vou querer ir lá na rua e dar uma de desentendido. As pessoas estão comentando sobre uma coisa e eu vou ser aquela pessoa que não tá sabendo, né? Então as pessoas elas param em conteúdos mais longos quando ela precisa estar por dentro de algo, tá? Lembra disso na produção de conteúdo. Então, o que você vai fazer depois de deixar uma pergunta? Você vai verificar. E verifique, pessoal, tô falando cara, com muita honestidade. Verifica pelo menos umas 3 vezes. E putz, César, 3 vezes? Cara, 3 vezes, por quê? É melhor você passar mais tempo aqui e o seu perfil, o seu conteúdo ele deslanchar do que depois você ter que entrar na legenda para editar. Porque sim, o algoritmo, né, a entrega vai reduzir. Pode ser que reduza muito, inclusive, quando você faz uma edição nos primeiros minutos, tá? Não vou entrar nas considerações disso daqui, tem uma consideração muito profunda, a gente tomaria muito tempo disso. Isso, inclusive, são coisas, né? Coisas que a gente precisa de mais explicação, precisa de mais tempo, acaba deixando para o Nova Moeda, que é, né, um curso completo, treinamento completo, onde eu falo sobre todas as coisas, o detalhe do detalhe do detalhe que você precisa saber. Mas, verificou 3 vezes, tá? 3 vezes, coloca 3 vezes aqui. Não tem erro, agora posta, tá tudo certo, não vai ter erro, você não vai precisar editar, você não vai perder engajamento. Tá bom, verifiquei. O que mais eu vou fazer? Ó? Você vai verificar, além de verificar a legenda, você vai verificar o post. O que você verifica no post? Todo o conteúdo, né? O conteúdo que está descrito aqui. O conteúdo está fazendo sentido, está tendo uma lógica. Você, se fosse uma pessoa que está vendo de fora, você conseguiria entender aquele conteúdo? A lógica que você está passando realmente, a lógica vai ser compreendida pelas pessoas? Como que está aquilo ali? Aquele conteúdo é um conteúdo, né, que ele é óbvio, ele é claro, ele está didático, ou alguma coisa pode ser alterada? E aí quando a gente for falar de conteúdo, você vai ver, né, que o conteúdo basicamente é capa e conteúdo de dentro, né? Capa e dentro é basicamente resumo, é bullet point e resumo. Capa, bullet point e resumo. Amanhã eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Depois, o que mais que tem? Você vai, de uma forma geral, verificar o conteúdo aqui, design, falando, agora estou falando de design, estou falando da escrita. E você vai verificar também se tem alguma logo invasiva. Uma logo muito invasiva. Por quê? Cara, logo é tipo assim, cara, é bizarro isso. Mas tem gente que olha pro teu conteúdo, vê uma logo, já faz assim, ó, já foi. Por quê? A pessoa olha e fala assim, isso aí foi conteúdo feito por agência, não foi essa pessoa que eu sigo aqui não, pode ter certeza. Não é essa pessoa que fez esse conteúdo. Quem fez foi uma agência. Quem fez foi... Tá dando algum problema no áudio? Não?
Que eu bati aqui, ó, sem querer, tipo, foi mal. E aí a pessoa olha pro logo e ela fala assim, meu Deus, esse conteúdo aqui não foi feito por essa pessoa, foi feito por qualquer pessoa, menos por ela. E se não foi feito por ela, eu não vou ficar aqui nesse conteúdo. Por quê? As pessoas, basicamente, elas vão entrar no seu conteúdo e elas precisam saber que foi você que publicou. Elas precisam olhar para aquilo ali e saber que foi você. Porque tem duas coisas, pessoal, que fazem as pessoas entrarem num conteúdo seu. A primeira coisa é saber que foi você. Essa é a primeira coisa que faz uma pessoa ficar no seu conteúdo. A segunda coisa é acreditar que consome rápido. Como assim acreditar que consome rápido? Ela precisa acreditar que mesmo que ela pare naquele conteúdo, ela vai passar poucos segundos ali, porque afinal de contas, essa pessoa segue vários outros perfis e se ela parar o tempo dela e ficar muito tempo nesse conteúdo, significa que ela vai deixar de ver o conteúdo de outras pessoas. É por esse motivo que algumas pessoas se desmotivam a assistir stories quando elas olham para uma sequência com muitos pontinhos. Era só ter entendido isso e ter entendido essa mesma lógica e ter colocado ela no seu conteúdo. Amanhã a gente vai falar sobre conteúdo, como fazer ele, mas fica com esse insight na sua cabeça. Bom, depois eu já fiz ali minha postagem. Agora, além de fazer o que eu falei ali, que é fazer a pergunta, né, que está escrito aqui, ó, bem aqui desse lado aqui, está escrito a pergunta. O que mais eu vou fazer? Eu vou colher o resultado do conteúdo. E a gente sempre colhe o resultado fazendo uma comparação. Uma comparação, você pega um post que você fez lá atrás, lembra aquele post de 200 curtidas que a gente falou no começo da aula? Você vai comparar o post que você fez agora com ele. Como que você, inclusive dentro do Nova Moeda, a gente tem uma planilha, que é uma planilha para você entender qual foi teu engajamento na primeira hora. Olha o que eu estou falando para você. Olha isso. Quando você faz um conteúdo, você consegue descobrir se ele vai bem ou não com base na primeira hora. Porque a primeira hora, ela significa praticamente 40%, 50% do resultado final do seu conteúdo. Em alguns casos, dá até mais. Só que olha só que louco. Se você sabe, se você controla o teu engajamento da primeira hora do seu conteúdo, você consegue entender em qual classe ele entra de postagem, se ele entra numa postagem que vai ser uma postagem que vai dar muito certo, ou se ele vai ser uma postagem que não vai performar tão bem. Então, na primeira hora, você consegue saber exatamente o que vai acontecer com o teu conteúdo. Se você tem uma planilha onde você coloca, né, ali o engajamento médio do teu conteúdo na primeira hora. O que tem que colocar nisso, Yezer? Você pode colocar suas curtidas, você pode colocar a quantidade de comentários também, só para você ir mensurando o resultado daquele post na primeira hora. Mas sempre faça as análises, né? Olhe para os conteúdos antigos que performaram bem, compare eles com os conteúdos que foram postados agora, para você descobrir, né, o que ali está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. Segunda coisa, engaje com outras contas. É muito importante, pessoal, que quando você posta um conteúdo, você engaje com outras pessoas, porque o Instagram, ele é uma via de mão dupla. É como se a gente estivesse no trânsito, e o trânsito tem duas vias. O que isso significa? Significa que tem pessoas que só vão deixar uma curtida se elas verem que você curte também. Cara, ó, não, presta atenção, para tudo, presta atenção nisso daqui, porque isso daqui é tipo, é insight que vale aula, sabe? Tipo, isso é o momento que você vai escrever tá pago. Presta atenção numa coisa. Tem gente que só vai deixar uma curtida na tua foto se essa pessoa lembrar que você também curte a postagem dela.
Só que olha só que louco, essas pessoas que elas vão lembrar se você curte a foto delas ou não, elas são as pessoas mais importantes que tem para o algoritmo, porque elas são as primeiras pessoas a receberem seu conteúdo. E com base no engajamento que elas entregaram no seu post, o Instagram vai definir se vai entregar para mais pessoas ou se não. Então, como você faz para aumentar seu engajamento? Curtindo as postagens das pessoas ou interagindo com as pessoas que você segue, que você sabe que te seguem de volta. Pronto, você já começa a aumentar seu engajamento da base, porque essas são as primeiras pessoas a receberem. O algoritmo entrega conteúdo com base no resultado da interação das pessoas. Então o Instagram pega e fala assim, ó, vou entregar aqui teu conteúdo para 100 pessoas. Com base na interação dessas 100 pessoas, ele define, ó, dessas 100 pessoas que receberam, cara, umas 80 engajaram, hein? O negócio tá bom, vou entregar para mais pessoas. Só que dá para controlar o primeiro engajamento, porque é geralmente de pessoas que a gente segue de volta. Então, ser humano, hoje em dia você entra no seu Instagram, lazer, curte uma foto ou outra. Agora não. Você vai curtir a foto dos outros, porque você sabe o quão é importante essas pessoas engajarem contigo de volta. Fechou? Então essa é uma coisa que vale estar pago, beleza? Isso vale estar pago porque se você muda esse detalhe, o seu engajamento já aumenta. De primeira, tá, pessoal? Isso é real. Vocês vão fazer isso, vão começar a ser pessoas recíprocas e vocês vão ver esse engajamento retornar de volta, mas não é só retornar em números ali, né? Soltos. Você vai ver retornar em mais alcance. E mais alcance, se você tiver com tudo organizadinho, com a casa bem arrumada, a gente sabe que mais alcance é mais vendas também, né? Então, mais dinheiro no nosso bolso. Esse é o momento que cai dinheiro no nosso bolso, a gente quer. É isso. Tá. Então, engajar com outras contas. Por fim, responder os comentários das pessoas com outras perguntas. A gente já tinha falado isso. Tudo bem, Ézer, só que agora a questão é o seguinte, o meu engajamento tá ruim demais. Meu Deus do céu, eu tô tendo que, eu não sei mais o que eu faço com esse negócio desse Instagram. Parece que não vai pra frente, eu não sei fazer conteúdo, meu filho tá difícil demais. Tá, existem alguns casos que agora eu preciso entrar, eu preciso ser mais sério um pouco com você. Como que eu faço para ser mais sério um pouco? Eu preciso arrumar meu cabelo assim, e na verdade eu não podia estar de moletom, né? Mas eu preciso ficar mais sério. Tem alguns momentos que você precisa tomar uma decisão difícil. E esse é um dos momentos que você vai ter que fazer isso. É possível que a sua conta realmente não tenha mais jeito. E eu preciso ser sincero com você, porque quando a sua conta não tem mais jeito, não adianta o seu esforço. Muitas vezes você está fazendo um esforço lascado, você até tem um bom conteúdo, só que a sua conta não te ajuda. E quais são os fatores, então, que fazem com que eu, tenha que começar uma conta novamente, Ézer? Primeiro fator, a sua conta, ela é muito antiga. Lembra que eu falei para vocês, vou voltar para o quadro, porque esse momento é importante, apesar de sério, ele é importante. Lembra para vocês que eu falei que aqui seu Instagram, já desenhei esse desenho aqui 400 vezes, você tá até cansado desse desenho, eu sei, mas precisa ficar prático, né? No final de contas, foi o que eu falei para você que seria. Então você tem aqui, uma quantidade de seguidores, vou colocar aqui que você tem 1000 seguidores e você segue aqui 299 contas, tá? O que acontece? Só que a sua conta tem 1000 seguidores e ela foi criada em 2014. Ou seja, essa conta tem praticamente, tem muitos anos, Hoje a gente está em 2022, tem praticamente 10 anos, 8 anos essa conta tem. E olha só, lembra que eu te falei que o prazo de validade de um seguidor, geralmente, são 3 meses. Cara, se você tem 8 anos de conta, imagina a quantidade dessas pessoas, com exceção, obviamente, as pessoas que você conheceu, pessoalmente, quando pessoas da faculdade, pessoas do trabalho. Fora essas pessoas que ainda têm um interesse real por você, algumas delas, tem um monte de gente que já não dá a mínima para você. E aí que está a grande questão.
muitas vezes teu Instagram é muito antigo. E um Instagram muito antigo, ele fica difícil, né, de crescer. Porque a gente cresce basicamente por dois motivos, né, pessoal? A gente tem engajamento por dois motivos, tá? Primeiro, quantidade de novos seguidores nos últimos 3 meses. Mais a quantidade de pessoas que se conectaram com a gente de forma profunda. Vai até escrever torto aqui. Conexão de forma profunda. Então você já entendeu. Então se sua conta é antiga demais, talvez esse seja o primeiro motivo, tá? De você ter que sim ter uma conta nova, uma conta recente. Outro ponto extremamente importante, tá? Que faz você ter que começar uma conta do zero. Lembra vocês que eu fiz esse desenho aqui? E esse desenho aqui significava a segmentação da sua conta. As pessoas que te acompanham, elas são pessoas mais ou menos parecidas, elas gostam de coisas parecidas, elas têm mais ou menos a mesma idade, elas estão em nichos próximos, elas são pessoas que elas se parecem em média, tá? Só que geralmente a gente conecta essas pessoas no nosso Instagram quando elas estão vindo por um motivo específico. Então, quando você vai lá, muda de nicho, ou quando você vai lá, compra seguidores, participa daquelas automações lá do passado, né? Que vão trazendo novos seguidores, você acaba trazendo para o seu perfil pessoas diferentes. São pessoas que já não são tão parecidas assim umas com as outras, né? Do que aquelas que tinham antigamente. Só que aí você vai piorando as coisas, porque ao longo desses 8 anos, a sua conta foi atingindo, né, muitas pessoas diferentes. Só que o problema é que o algoritmo ele é inteligente, só que às vezes é burro demais, porque ele não consegue entender que as novas pessoas elas são parecidas. Ele tinha que parar de ficar tentando, né, fazer com que todas as pessoas fossem parecidas e começassem a considerar apenas as pessoas que eu quero atingir. Só que ele não tem essa inteligência, ele considera as últimas pessoas que te seguiram, faz uma análise entre todas elas e fala assim, ó, pelo que eu vi aqui, essa galera é meio diferente, né? Então, ó, para não correr nenhum risco, um risco aqui para nossa comunidade, eu não vou mostrar mais esse conteúdo seu para essas pessoas não, viu? Para as novas pessoas, porque tô vendo aqui que a galera é um pouco diferente, viu? Então é melhor não mostrar, né? Então o que acontece? O Instagram para de te exibir para novas pessoas e por isso você não consegue ganhar seguidores com tanta facilidade. Porque as pessoas que estão na sua conta, elas não têm segmentação. E uma coisa que faz uma conta ter muito poder é a segmentação do público. Se você tem segmentação de público, você consegue ganhar dinheiro, você consegue crescer, você consegue ter engajamento. Porque engajamento, você só precisa fazer as pessoas interagirem e terem tempo de tela. Mas é difícil demais fazer com que as pessoas elas façam alguma coisa quando elas são diferentes. Exemplo, eu quando comecei, tinha uma galera lá que me acompanhava. E o Yezer, que comunicava nas redes sociais há mais ou menos um ano e meio atrás, não era esse Yezer que está falando com vocês que agora. Parece, eu juro para vocês, tenho até a impressão que tipo, eu faço isso aqui como se fosse tipo um malabarismo, não porque eu não sei fazer, mas tipo, eu faço isso aqui com muita facilidade, porque eu faço há muito tempo. Mas tem uma coisa, pessoal, que eu não era tão bom assim. E essa coisa é a comunicação. Mas é difícil demais a gente ser bom em comunicação quando a gente está falando com pessoas diferentes. Como eu sei com quem eu estou falando, como eu sei que a grande maioria de vocês, a grande maioria é mais velha do que eu, por exemplo, coloca a sua idade aí no chat se for um problema para você, coloca aí. A grande maioria de vocês é mais velha do que eu, então não tem muito espaço para eu ficar de palhaçadinha, para eu ficar falando gíria, para eu falar de xingamento. Não tem muito espaço para isso. Aqui é como se o diálogo ele fosse sério, ele fosse maduro, porque é a forma que vocês me tratam e é a forma que eu preciso tratar vocês de volta.
Só que eu entendo quem está do outro lado. E quando você entende a pessoa que está do outro lado, você fala com ela com muita fluidez. Só que tenta comunicar com as pessoas com o teu Instagram dessegmentado para você ver. Você não consegue fazer as pessoas interagirem, não consegue fazer as pessoas passarem mais tempo contigo, porque você não sabe com quem você está falando. Isso é um problema muito grande, que faz com que você tenha que começar um perfil novo, tá? Então deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tá, aí tem a última coisa, que é o seguinte. Você tem aqui 1000 seguidores, só que, do nada, agora você não tem mais 1000 seguidores, porque você foi dar uma despertinho e te venderam lá que tem um negócio que vai te ajudar a ter mais venda, mais engajamento. Falaram assim pra você, olha, vou te vender um negócio aqui que o trem é bom, viu? O negócio é o quê? Eu vou te vender 3.000 seguidores. E a galera fala assim, né? Eu vou te vender 3.000 seguidores engajados, qualificados e eles são brasileiros. Caraca, imagina 3.000 seguidores, você já pensa, né? 3.000 seguidores a mais do meu Instagram? Meu Deus do céu, isso é dinheiro demais pra mim. Só que você não sabe é que essa galera não vai engajar contigo, porque essa galera não quer te acompanhar. E aí você tinha 1.000, agora você tem 4.000, porque você ganhou mais 3. E que mágica, né? 3.000 mais 1.000 é igual a 4.000. Só que você tinha organicamente 1.000 pessoas e 3.000 vieram, né, por uma compra. Vamos colocar aqui de uma forma mais visual. Então, ó, 3.000 são seguidores, tá? Ruins. Vamos colocar aqui, tipo, é como se fosse um dislike. Isso aqui é um dislike, tá? E 1.000 dessas pessoas são as pessoas positivas, vamos dizer assim. Tá? Qual que é o grande lance aqui? Para você fazer o teu perfil continuar crescendo, você precisa fazer com que essas 3.000 pessoas que foram compradas, elas se tornem irrelevantes perto do número total de seguidores. Ou seja, se você tem 4.000 agora e 3.000 representam os negativos, você precisa fazer com que o seu número de seguidores cresça para transformar 3.000 seguidores em um número irrelevante. Para transformar 3.000 seguidores em um número irrelevante, você precisa ganhar pelo menos 2 vezes esse número. Então, tipo, 3.000, para eu tornar 3.000 relevante, então eu preciso ganhar mais 6.000. Então, na soma total, eu tô com 4. Para eu transformar esses 3.000 irrelevantes, eu preciso então ter 10.000 seguidores. Agora, qual que é a ação que você vai ter que fazer para alcançar 10.000 pessoas qualificadas, agora sim qualificadas, que vieram até seu perfil e elas por conta própria tomaram a decisão de te seguir, não foram forçadas a fazer isso. Então você precisa de 10.000 seguidores para fazer isso daqui ficar, né, irrelevante. Só que o algoritmo vai jogar contra você. Por quê? Porque não tem segmentação. O Instagram não vai te ajudar. Não vai enviar conteúdo para pessoas que estão nas bases não conectadas. Lembra disso? Por quê? Porque não tem segmentação. E se não tem segmentação, eles não sabem para quem enviar. Então você não tem o apoio do algoritmo, lembra disso. O que você vai fazer? É difícil demais trazer toda essa galera aqui para o seu Instagram, né? Sendo que a tua base maior de pessoas é desqualificada. Então é difícil demais, tá? Você precisaria de 10.000 seguidores para tornar isso aqui relevante. Agora, se você tem lá 1.000 seguidores, tá? 1.000 seguidores. E desses 1.000, apenas 200 foram comprados, você sabe que 200 perto de 1.000 é irrelevante. Você não precisa criar uma conta do zero. Você tem mais seguidores orgânicos do que os que foram pagos. Agora, você tem que ser sincero consigo mesmo, porque tem gente que fica ali camuflando as coisas. Sabe que foi besteira, sabe que comprou seguidor, sabe que participou de automação, sabe que fez tudo errado e fica camuflando as coisas. Falando, foi muito tempo atrás isso aí, foi lá, comprei uns 2.000 seguidores, mas hoje
deve ter sobrado os 200 aí. A pessoa fica entrando nesses contos de fadas, tá? E posso te dizer que isso daí, cara, isso aí é a mentira que você está se contando. Você não tem que, agora sobrou 200. Você não sabe quantos sobraram. Você tem que considerar que são os 2.000 ainda. E aí, tua base de seguidores total tem bem mais seguidores do que aqueles 2.000? Saiba que tem que ter pelo menos o dobro da quantidade comprada, tá? Então, se foi 2.000 comprado, quantos você precisa mais? Mais 4.000 para transformar os comprados em irrelevantes, tá? Então, beleza. Você entendeu? Agora, o que a gente precisa fazer? Tá fazendo sentido? Quem já colocou tá pago? Tem gente que tem 60 anos, tem 44, vocês ainda estão nessa? Eu quero saber uma coisa de vocês. Quem já colocou tá pago aqui em algum momento? Quem já colocou tá pago, fala eu aqui no chat. Porque eu quero saber se rolou algum tá pago. Porque assim, eu olhei poucas vezes pro chat, pessoal. E eu não sei realmente se vocês gostaram dessa live até agora. Já colocou um tá pago aqui? Vamos ver se já colocou tá pago. Já colocou? Tem alguma galera que colocou tá pago. Que da hora, gente. Legal demais. O que a gente precisa fazer? Precisa avisar duas coisas para vocês. A primeira coisa é que a gente tem que fazer um sorteio ainda, tá? A gente ainda tem que fazer o sorteio do comentário da nossa aula de ontem. A segunda coisa é que hoje a gente tem mais um sorteio e vai ser da mesma coisa. Nesse nosso desafio, né, das nossas aulas aqui, todos os dias eu vou escolher uma pessoa para eu analisar o perfil dela. Vou fazer uma live com ela, uma call com essa pessoa, e eu vou analisar todo o perfil dela e falar para ela quais alterações ela precisa fazer. Então, o que você precisa fazer para você concorrer ao sorteio de amanhã? Eu vou fazer uma postagem, tá? Daqui a pouco essa postagem já deve estar lá no meu Instagram, daqui a pouco eu solto ela. Quando a live acabar, essa postagem já vai estar lá no meu Instagram. Você precisa ir lá no meu Instagram e você precisa comentar o porquê. Você já deve ter descoberto aqui comigo, né? O porquê que o seu Instagram não está crescendo, tá? Eu quero que você vá lá colocar isso. Ou qual foi o erro que você identificou dentro do seu Instagram. Quero que você coloque isso no comentário dessa postagem que a gente fizer, tá? Então você vai colocar, responder isso lá. E amanhã a gente vai fazer um sorteio novamente sobre isso, tá? Sobre essa publicação, é a postagem que eu soltar logo após a live. Você vai comentar qual foi, né, o erro que você viu que tem no seu Instagram, ou qual é o motivo que tem feito com que você não cresça. E aí a gente vai olhar, vou sortear uma pessoa para analisar o seu perfil, tá? E você também vai ganhar um livro autografado. Agora a gente precisa fazer o sorteio da nossa aula de ontem. Como a gente colocar na tela, pessoal, o sorteio para a gente fazer já tá aqui, ó. A gente teve 2.176 comentários e a gente vai sortear agora uma pessoa. Vamos lá. Tem 5, 4... Nossa, tá mais rápido esse trem. Já foi. O comentário foi do cria.vini. O que ele falou que ele aprendeu foi fazer organização. Essa realmente era a palavra, né, de ontem. Então, já está escolhido, ele ganhou. A gente vai entrar em contato com você, Cria Vini, para a gente fazer a análise do seu perfil. Eu vou dizer para vocês que dia que eu vou fazer essa call com todos vocês, tá bom? Pessoal, outra coisa. Eu preciso do comprometimento de vocês. A gente está aqui no nosso segundo dia e amanhã eu vou falar sobre como você vai produzir o seu conteúdo. Amanhã é uma parte muito importante porque de forma prática você vai aprender a sair daqui fazendo bons conteúdos. Quem vai estar aqui amanhã comigo? Quem vai estar aqui amanhã comigo? Amanhã na nossa aula, às 8 horas de novo. Aqui nesse mesmo lugar, desse mesmo jeito, a gente vai estar aqui com conteúdo prático. De novo, quero repetir uma coisa para vocês, com muita honestidade, tá, pessoal? Esse conteúdo que eu estou entregando aqui para vocês, vocês não vão ver em muito conteúdo pago aí pela internet. Eu conheço, tá, o curso das pessoas, eu conheço que essas pessoas entregam e eu posso te garantir que existem, que na verdade você vai ter dificuldade para encontrar de forma paga o que eu te ensinei aqui de forma gratuita, tá? Tenho muito comprometimento com vocês e com as promessas que eu faço, com os nossos lançamentos, com os nossos desafios, com as nossas aulas gratuitas aqui. Então,
Eu fico feliz demais por muitos de vocês, né, terem colocado tá pago. Isso motiva real a gente a continuar fazendo, a gente se entregar ao máximo. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado por estar aqui comigo. Amanhã, não vai me esquecer, hein? Amanhã a gente tem um compromisso marcado de novo. Na verdade, eu vou falar agora certo, porque se forem usar no corte amanhã, eu vou falar certo. Então, isso aqui é só pro corte. E hoje, às 20 horas, a gente tem um compromisso de novo. É só pra galera usar no corte, tá? Pode ficar tranquilo. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã, às 20 horas. Não vai esquecer. Até mais, pessoal. Fui!